people, tudo bem com vocês? E hoje a gente tá aqui para mais um episódio de Lendo em Inglês. E o episódio de hoje vai ser com inglês mais avançado, tá? Vocês vão ver que o texto vai ser mais curtinho, porém as palavras são palavras um pouco mais avançadas, tá? Eu vou rotacionar aqui nesse quadro toda segunda-feira, entre textos no intermediário, textos para inglês no trabalho e textos avançados, para atender aí uma maior quantidade de pessoas, né, um público maior, e também para ajudar você a se desafiar, né? Porque às vezes mesmo que você esteja no intermediário, você pode sim ler um texto um pouquinho mais complicado, não tem problema. Você talvez precise de uma ajuda de um dicionário, mas aí não tem problema. Você pode vir aqui no dicionário, né, e procurar as palavras que você tem dificuldade. Você pode usar o Lingui. E uma coisa também que eu queria mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui o texto de novo. Vocês podem, por exemplo, selecionar a palavra aqui, clicar com o botão direito do mouse, vai abrir essa telinha preta e vocês cliquem aqui, ó, pesquisar e a palavra no Google, e aí vai abrir automático. Attrition, atrito, ok? Aí tem aqui outras opções, atrito, desgaste, abrasão, e ainda tem, para complementar, o que eu acho muito bacana, sinônimos, né? Atrito também é sinônimo de friction, rubbing, abrasion, misunderstanding. Então, assim, pessoal, usar um dicionário para pesquisar uma palavra isoladamente não é um problema. O problema é se você não fizer o esforço de tentar entender a frase e copiar a frase, jogar no Google Tradutor para o Google Tradutor traduzir aquela frase inteira para você. Você não precisa entender a frase inteira em português, você não precisa traduzir a frase toda. Você precisa fazer o esforço para poder tentar entender as frases pelo contexto e uma ou outra palavra isolada ou uma ou outra expressão idiomática isolada, você pode pesquisar, não tem problema pesquisar. O problema é você não tentar fazer o esforço de entender inglês e ter a necessidade de querer entender um texto que é escrito em inglês, entendê-lo em português. O foco não é você entender as coisas em português. A gente não está estudando em português, a gente está estudando em inglês. Então, assim, primeiramente, tente entender as frases pelo contexto, pelo tópico do texto, né? Mas, em último caso, se você precisar traduzir uma palavra isolada naquele parágrafo, ok, né? Só evite mesmo fazer tradução de frases completas e de parágrafos completos, porque não é o foco, né? O foco não é você saber o que o texto diz em português. O foco é você buscar conhecimento e entender o texto em inglês. Combinado? Então vamos lá. O texto vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ler primeiro as informações extras, né? As informações prévias sobre o texto. Então, o mais importante é o título. O título tá aqui. Vamos ler o título. Eu vou ler o título, vou pausar e vou dar o tempo para você ler depois de mim, ok? Vou chegar um pouquinho mais para cima para ficar melhor de ler. Então vamos lá. Ah, eu esqueci de avisar, gente, eu tô gripada, meu nariz tá super entupido, tá tudo congestionado. Então eu estou falando anasalado, eu estou falando diferente. A pronúncia vai ficar um pouco esquisita hoje devido à gripe, mas eu precisava gravar o vídeo, não tem como. E vai ficar essa voz anasalada esquisita mesmo e eu vou ficar fungando porque eu tô gripada. Eu tô bem, gente, eu tô bem. Não precisem se preocupar, tudo tranquilo, é só uma gripe leve. Meu nariz só que tá entupido, como eu sou ontem de manhã. Hoje eu já tô bem melhor. Hoje eu fiz caminhada, comi direitinho, não tô com dor no corpo, não tô com dor de cabeça, não tô com nenhum outro sintoma além de nariz entupido, né? Pode ser até uma alergia, porque, tipo, eu trabalho em casa e eu quase não tenho contato com outras pessoas. Eu tava até me perguntando, onde será que eu peguei essa gripe? Porque eu fiquei a semana inteira em casa, né? Tipo assim, eu não tive contato com outras pessoas durante a semana além do husband. Apesar de que o husband trabalha no hospital, né? Então, ele não está doente, mas pode ser, né, que, enfim, mas eu tô tranquila, eu não tô sentindo nenhuma outra coisa além de nariz entupido. Então, é só mesmo, só comentei, porque com o nariz entupido, além da fungação, interfere na pronúncia, né? Interfere um pouco no jeito de falar. Vocês sabem como é que funciona quando a gente fica gripado, né? Tudo fica sem gosto e a gente fica falando meio esquisito. Mas vamos lá, ó, no título. Losing Native Fluency. What is language attrition?
Beleza, então conseguimos ler aqui o título, já dá para vocês entenderem aí um pouquinho sobre o que que o texto vai falar. A gente vai falar sobre fluência da sua língua nativa, né? Losing é perder, então, assim, o que que é perder a fluência da sua língua nativa? A gente vai falar sobre o como é comum para pessoas que falam mais de uma língua perder a fluência na primeira língua e ficar embolando as línguas uma na outra. E assim, pessoal, eu fiz questão de trazer esse texto para o canal, porque é uma coisa que eu vejo muita gente reclamando, tipo, ai, só porque você fala uma outra língua, de vez em quando você fala palavras em na sua segunda língua. Gente, é provado cientificamente, vocês vão ler aqui neste artigo, isso é um artigo, vocês vão ver aqui nesse artigo que não é bobeira, não é uma questão de querer se mostrar. As pessoas que falam mais de uma língua, depois de um certo tempo falando a segunda, a terceira, ou a quarta, ou a quinta língua com muita frequência, você acaba diminuindo a frequência que você fala a sua primeira língua. Então, quando você diminui a frequência que você usa a sua primeira língua, você começa a ter o quê? Language attrition. Language attrition é quando você começa a perder a sua fluência na sua primeira língua, causada pelo grande uso de outras línguas, né? Então, assim, quem é professor e dá aula que nem eu, tipo assim, tem dia que eu dou aula 8 horas direto, então a gente fala muito inglês mesmo não morando fora. Quem mora fora, gente, se você já teve a oportunidade de morar em outro país que fala outra língua sem ser o português, você provavelmente começou a notar que tinha hora que você tava falando português e daí saiu uma palavra na outra língua do país que você estava morando. E isso é cientificamente provado. Não é bobeira, não é chatice das pessoas que falam mais de uma língua, não é questão de querer se mostrar, é simplesmente porque chega um momento que você é tão fluente nas duas línguas que o seu cérebro começa a mesclar as duas línguas como se fosse um grupão de uma língua só. Por isso que ser intérprete é muito mais difícil do que falar uma língua sem ter que traduzir, né? Fazer o processo de tradução simultânea é muito difícil, porque você tem que estar ligado nas duas línguas o tempo todo, tá? Então, language attrition é um fato e ela acontece. Não só para pessoas que falam, né, duas línguas fluentemente, mas também para pessoas que acabam falando menos a língua nativa. Então, a língua nativa acaba ficando um pouco menos fluente e existem casos de pessoas que se mudam para outros países e vivem lá, tipo, 20, 30 anos e nunca voltam a falar a língua materna, que essas pessoas perdem a capacidade de falar essa língua materna. São casos mais raros, mas existe a possibilidade de, se você ficar mais de 10, 20 anos não falando a sua língua materna, existe a possibilidade de você perder essa língua materna, tipo, de você não conseguir mais se comunicar nessa língua materna, porque você simplesmente não usa mais, né? O seu cérebro, ele precisa de espaço para prestar atenção em todas as coisas. Então, quando você deixa de usar uma língua, mesmo que seja a sua língua materna, se você fica muitos anos sem usar, o seu cérebro, ele vai começar a desocupar aquele espaço que estava ocupado por aquele conhecimento para poder colocar outro conhecimento ali. Então, é normal, gente. Language attrition é normal, é comum e não é bobeira, tá? Não é bobeira de quem fala mais de uma língua. É simplesmente um fato que acontece, ok? Então, agora que eu já dei uma introdução sobre o tema, a gente vai checar o vocabulário foco desse texto, tá? Aqui no exercício 1, a gente vai ver as palavras em laranja, são as palavras foco. Aí tem a palavra em laranja, tem a definição e tem um exemplo. Aí, se você for, eu vou deixar o link, né, desse texto aqui na descrição do vídeo, e aí você vai clicar nesse link e vai abrir para você escutar esse texto de novo, de novo, de novo. E aí, se você ficar na dúvida de como você pronuncia as palavras, tá vendo que tem aqui, ó, esse símbolozinho de áudio? É só você clicar que ele vai falar a palavra para você, ó. Phenomenon. 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 Gente, é muito chato falar palavras com N quando você tá com o nariz entupido, mas eu queria mostrar para vocês que tem. Esse aqui tem o exemplo, ó. Bioluminescence is a natural phenomenon that makes the ocean look like it's glowing. Então, você pode ir na sua casa repetir isso também, tá? Então, vamos lá, vamos checar as palavras. Eu vou ler a palavra
em laranja, vou ler a definição e vou ler o exemplo. Depois que eu ler o exemplo, eu vou dar o tempo para você ler, tá? Essas três coisas depois de mim, para você treinar a sua leitura e a sua pronúncia, ok? Vamos na primeira ali. Phenomenon. A fact or situation that is seen to exist or happen, especially one whose cause is not well understood. Bioluminescence is a natural phenomenon that makes the ocean look like it's glowing. Ok, espero que tenha dado tempo aí de vocês lerem, né, sobre a primeira palavra. Agora a gente vai para a segunda palavra. Eu vou continuar lendo a palavra, a definição e o exemplo, e aí depois vocês leem, tá? Attrition. The process of making a person or thing weaker or less effective through constant attack or pressure. By 1917, the Western Front had become a war of attrition. Vulnerable, exposed to the possibility of being harmed, attacked, etc. While not endangered, polar bears are classified as vulnerable due to various threats to their habitat. Innate, that one has been born with. She has an innate talent for music. Consistent, in agreement with something or compatible with it. Our findings are consistent with other studies. Ok, então agora a gente vai passar aqui só a pronúncia das palavras em laranja, que é o foco do artigo, né? Apresentar essas palavras para vocês, ok? Então eu vou falar a palavra e vou dar o tempinho para vocês falarem depois de mim. Phenomenon, attrition, vulnerable, prone, innate, consistent. Belezinha, espero que vocês tenham conseguido entender essas palavras de acordo com a definição e o exemplo. E agora a gente vai escutar o artigo de fato, né? O exercise number 2 é escutar o artigo. Aí aqui tem o áudio, ó. Então a gente vou dar o play e vocês vão acompanhando aqui para já ir pegando a pronúncia. E aí depois que a gente chegar no final, eu vou voltar e a gente vai ler frase por frase, tá bom? Então agora vocês vão aí acompanhando sempre com a transcrição, tá? Toda vez que vocês quiserem treinar leitura, não é para poder ficar prestando atenção em outras coisas, não é para poder escutar o áudio dirigindo, não é para escutar o áudio lavando louça, é para sentar, visualizar o texto e escutar como esse texto é corretamente pronunciado, tá? Não existe isso da gente fazer múltiplas tarefas, tá? O nosso cérebro não foca em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, se você está estudando, você tem que focar naquilo que você está estudando,
Combinado? Então eu vou tocar o áudio e vou subindo aqui o texto para vocês irem acompanhando as palavras e o som dessas palavras ao mesmo tempo, tá? Porque o que que é ler? Ler é você olhar as letrinhas naquela sequência e saber o som que aquela sequência de letras faz. Então, como que você vai aprender isso? É olhando as palavras e escutando a pronúncia dessas palavras, porque daí depois você consegue reproduzir. Ok? Mas tem que estar sempre olhando as palavras na hora de escutar o áudio, para você treinar a sua leitura. A gente não está falando aqui de treinar listening, a gente não está treinando o seu ouvido, a gente está treinando a leitura hoje, tá? Então vamos lá. Losing native fluency. What is language attrition? Ella was born in the Netherlands to a Dutch father and an Irish mother. She spent the first few years of her life in the Netherlands, speaking only Dutch. After her parents separated, her father moved to Spain, and her mother took Ella to Ireland. Today, Ella can speak English and Spanish, but not Dutch. It's strange that I can't speak in my mother tongue, she tells us. It might seem strange, but it's certainly possible for people to get worse at speaking their native language, and sometimes lose it altogether. This phenomenon is known as language attrition, and it's often observed in migrants who spend years away from their home country. It might be easier to understand this in children, like Ella. Research has found that children are quick to pick up new languages, but their language skills are also more vulnerable to change. However, language attrition is also observed in adults. The minute you start learning another language, the two systems start to compete with each other. Monica Schmid, a linguist at the University of York, told the BBC. While there have been cases of adults losing their native language altogether, more often fluency in the native languages simply decreases, and the speaker becomes more prone to mixing languages. The degree to which fluency decreases depends on different things, Schmid said. If a person has an innate talent for languages, they're less likely to lose fluency, for example. Interestingly, migrants who spend time with others who speak both of their languages could be more prone to losing fluency in their native language, because they put less effort into keeping those languages separate in their minds, since both are understood. Things like negative memories of their home country might even encourage someone to lose their connection to the language they use there. But Laura Dominguez from the University of Southampton told the BBC that language attrition isn't a bad thing. It's a natural process, since people make changes to their language that are consistent with their new realities. Belezinha. Então agora nós vamos ler aqui o texto, né, uma frase por vez. Eu vou ler a frase completa, vou parar no ponto e vocês vão ler depois de mim. Eu vou dar o espaço, tá, para vocês lerem. Então a gente vai sempre começar do título, porque o título é muito importante. Então vamos lá. Losing native fluency. What is language attrition? Ella was born in the Netherlands to a Dutch father and an Irish mother. She spent the first few years of her life in the Netherlands, speaking only Dutch. After her parents separated, her father moved to Spain and her mother took Ella to Ireland. Today, Ella can speak English and Spanish, but not Dutch. It's strange that I can't speak in my mother tongue, she tells us. It might seem strange, but it's certainly possible for people to get worse at speaking their native language. Sometimes lose it altogether. This phenomenon is known as language attrition,
and it's often observed in migrants who spend years away from their home country. It might be easier to understand these in children, like Ella. Research has found that children are quick to pick up new languages, but their language skills are also more vulnerable to change. However, language attrition is also observed in adults. The minute you start learning another language, the two systems start to compete with each other. Monica Schmidt, a linguist at the University of York, told the BBC. While there have been cases for adults losing their native language altogether, more often fluency in the native languages simply decreases, and the speaker becomes more prone to mixing languages. The degree to which fluency decreases depends on different things, Schmidt said. If a person has an innate talent for languages, they are less likely to lose fluency, for example. Interestingly, migrants who spend time with others who speak both their languages could be more prone to losing fluency in their native language. Because they put less effort into keeping those languages separate in their minds, since both are understood. Things like negative memories of their home country might even encourage someone to lose their connection to the language they used there. But Laura Dominguez from University of Southampton told the BBC that language attrition isn't a bad thing. It's a natural process since people make changes to their language that are consistent with their new realities. Very good! So, a gente concluiu aqui, né, a leitura desse texto. O primeiro texto aqui um pouco mais avançado, né, um tema mais avançado também, mais difícil de compreender. Espero aí que você tenha conseguido, né, pegar bastante. Hoje eu tentei ler numa velocidade média, eu não tentei nem ser muito devagar, nem rápido,
porque como é um texto um pouco mais avançado, eu acho que não precisava de ler tão devagar assim. O próximo texto, né, o texto da segunda-feira que vem, já vai ser um texto intermediário, então eu vou ler mais devagar, porque provavelmente vai vir uma galera bem mais básico e intermediário para o próximo texto. Ok? Apesar de que, igual eu falei, todo mundo pode assistir todos os vídeos, porque querendo ou não, toda vez que você treina a sua leitura, independente da dificuldade do texto, você está aprendendo algo, né? Se você aprendeu uma palavra nova, já é um aprendizado. Então, tentem assistir todos os vídeos e tentem ler todos os textos, mesmo que alguns textos sejam mais desafiadores do que outros, tá? Então, é isso. Como o nosso foco é a leitura aqui, a gente vai parar por aqui. Mas, em casa, depois que você clicar, né, no link e abrir essa página, você pode responder essas perguntas aqui, que são uma discussão sobre o tema, ó. São 5 perguntas, né? 5 primeiras perguntas sobre o tema. E aí depois tem mais ainda discussão sobre o tema. Tem mais 5 perguntas aqui embaixo. Então, tem perguntas sobre o tema do texto, tá? Não é tipo text comprehension. Não é tipo, tira a informação do texto. É tipo assim, o que você acha desse assunto do texto? Qual a sua opinião sobre o que a faculdade descobriu? É meio que uma discussão ali. Então, você pode ler as perguntas e pensar sobre a sua opinião sobre o assunto, sabe? Tipo, o que você acha desse assunto? Você pode fazer, sim, a resposta ali das perguntas, tá? Que isso também vai te ajudar a treinar. Se você quiser treinar a escrita, eu super aconselho você a responder por escrito aquelas perguntas ali, porque daí vai te dar um motivo para você escrever em inglês e treinar aí o seu vocabulário, tá? Então, você pode aí, na sua casa, complementar com esse exercício de escrita respondendo essas perguntas depois, ok? Que você treinar a leitura. E aí fica o dever de casa. Hoje é segunda-feira, né? Então, de terça a sábado, você vai escutar esse texto aqui, lendo o texto junto, né? Você vai bater aqui no play e vai acompanhando a transcrição aqui até o final, 2 vezes por dia. Por quê? Porque a repetição é importante para você assimilar a informação nova, né? Provavelmente vão ter muitas palavras novas aqui nesse texto, que é um texto mais avançado. Então, você necessita fazer repetição para que você não esqueça dessas palavras novas. Então, fica aí o dever de casa, que é escutar, acompanhando a transcrição do texto 2 vezes por dia. E, gente, não tem desculpa de falar que não tem tempo, porque o texto tem, ó, 2 minutos e 5 segundos. É 4 minutos do seu dia que você tem que tirar para fazer esse dever de casa. Então, não tem desculpa, tá? Até antes de você ir dormir ou antes de você ir jantar, qualquer 4 minutos. Você pode escutar 2 vezes seguidas ou você pode escutar uma vez de manhã e uma vez à noite, não tem problema. Mas é um texto bem rapidinho de você escutar acompanhando a transcrição ali. Beleza? Então, eu espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Espero que vocês tenham conseguido aí fazer a leitura também em casa. Façam o dever de casa para ajudar aí na retenção da informação. E a gente vai continuar aí se vendo no canal. Quarta-feira tem experiência de leitura e sexta-feira tem lendo Anne Green Gables aqui no canal. Sábado vai ter Aprenda a letra de... Qual foi a segunda música que ganhou lá, que empatou 2 músicas? A primeira foi Who's Afraid of Little Old Me, a segunda é The Smallest Man Who Ever Lived. Então, sábado vai ter Aprenda Inglês com The Smallest Man Who Ever Lived e domingo a gente tem um episódio de podcast novo para vocês. Combinado? Então, boa semana, bons estudos e a gente se fala nos próximos vídeos. Tchau!